Olá, alunos da Rede Municipal de Belém, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Moraes e hoje nós vamos falar um pouco sobre conservação da biodiversidade. Este assunto ele cabe à habilidade da BNCC, que está relacionada a justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades, parques, reservas, florestas nacionais, as populações humanas e as atividades a eles relacionados. Bem, iniciamos, falando um pouco sobre o que seja a biodiversidade. Já que a gente vai falar de conservação de biodiversidade, nós precisamos caracterizar a biodiversidade primeiramente. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, o que vocês conseguem perceber aqui nessa imagem? Nós temos vários tipos de seres vivos ao redor do planeta, e tipos bastante diferentes entre si até, entre árvores e animais. Aqui nós não temos, mas também estão relacionados os micro-organismos, e entre esses micro-organismos nós temos bactérias, fungos, protozoários, e até os próprios vírus também, como este que está aí rodeando o nosso planeta por hora. Nós estamos realmente com um certo problema. Mas o que seria a biodiversidade propriamente dita? Baby Groot, o que você acha? Bem, a biodiversidade ela vai estar relacionada à questão da variabilidade, da variedade das espécies no planeta, sendo essas espécies independente do tipo de ser vivo. Você pode ter animais, plantas, fungos, bactérias, como eu mencionei. A biodiversidade em si vai ser a variedade existente entre as espécies. E, então, por que é importante conservar a biodiversidade? Vamos lá. Nós temos aqui o que a gente vai entender como a ação antrópica. Já ouviram falar nessa palavra? O que é nesse termo, na verdade? O que é uma ação antrópica? Nada mais vai ser do que as ações realizadas pelo ser humano como um todo. Essas ações antrópicas elas podem causar impactos ambientais. E esses impactos ambientais eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Normalmente, independente destes impactos serem positivos ou negativos, eles vão impactar na biodiversidade, na variedade das espécies existentes num determinado local. Por que isso acontece? Porque cada ser vivo ele está adaptado a viver de um determinado jeito, em um determinado ambiente, com características específicas dentro daquele ambiente. Por exemplo, se você colocar um peixe que tem um habitat em água doce, num habitat em água salgada, o que pode acontecer com esse peixe? Ele fatalmente não consegue sobreviver àquele meio. Por quê? Porque ele está adaptado para a água doce. E a biodiversidade ela é muito importante nesse sentido, para que nós tenhamos diferentes tipos de seres vivos fazendo diferentes papéis dentro da natureza. Esses impactos ambientais positivos ou negativos, a gente, quando pensa em impactos ambientais, a gente verifica logo a ação do homem com relação aos impactos ambientais negativos. Por exemplo, aqui, essa paisagem, como vocês podem ver, toda devastada, por desmatamento e queimadas. Isso é um impacto ambiental extremamente grande, tudo bem? A questão aqui, olha, não sei se vocês já viram isso no mundo pré-pandemia, aqui nas praias, olha a quantidade de lixo aqui nessas praias. Vocês acham que esse lixo aqui nessas praias, ele pode estar fazendo alguma coisa de ruim para as espécies que vivem aqui? Porque nós temos animais, nós temos algas aqui, nós temos bactérias, nós temos fungos
que vivem aqui nesse ambiente. Vocês acham que a introdução do lixo aqui nessa praia pode estar fazendo algum mal para eles ou algum bem para outros? A questão do lixo em si, né, que é algo muito importante, inclusive pode fazer mal, né, e pode estar impactando o próprio ser humano nessas condições aqui, como vocês podem ver aqui nos slides, né. Os processos industriais, será que eles impactam muito com relação ao nosso ambiente? Antes de continuarmos, anote essa atividade aí. Essa é uma atividade importante de pesquisa para que você consiga compreender um pouquinho a respeito dos impactos ambientais. Tudo bem? Vamos lá. Existem impactos ambientais positivos que podem ser causados pela ação antrópica? Essa é uma pergunta. Se sim, quais seriam esses impactos positivos? Eu gostaria que vocês pesquisassem, né, que vocês fizessem essa atividade e entregassem para o seu professor de ciências, né, para vocês conseguirem discutir sobre essa questão dos impactos ambientais e entenderem que não somente impactos ambientais negativos o ser humano pode fazer, né? Vamos lá. Com relação à questão da conservação da biodiversidade, da conservação da natureza propriamente dita, nós temos aí uma lei nacional, né, a Lei 9.935 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? E o que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a gente vai chamar de SNUC, né? É o conjunto de unidades de conservação, sejam elas federais, estaduais ou municipais, tudo bem? A gente vai dar alguns exemplos aqui mais à frente a respeito de algumas unidades de conservação que a gente pode considerar aqui dentro da nossa cidade, tudo bem? E possivelmente você já deve ter visitado alguma delas, né? Se não visitou, no mundo pós-pandemia, a gente pode estar dando uma olhadinha nisso também, né? Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa traçar um paralelo entre o que a gente vai chamar de preservação e de conservação. Vocês já ouviram falar nas duas palavras? Qual a diferença entre elas? Baby Groot, você sabe qual a diferença entre elas? Bem, a partir daí, você tem a preservação como uma prática em que você tem que deixar aquele ambiente o máximo intocado possível, né? No sentido de que o ser humano, o mínimo que ele possa transformar naquele local, naquele ecossistema, né, possa ser feito. E para a conservação, a gente tem um entendimento de que o ser humano pode utilizar aqueles materiais, aquela matéria-prima, aqueles seres vivos, né? Porém, você tem que manter um uso sustentável desse material, tudo bem? Por quê? Porque se você predar de uma forma muito significativa aquele ambiente, ele pode não resistir. Normalmente, unidades de conservação encontram-se em áreas que você precisa de proteção, né? Proteção com relação àquele ecossistema. Porque muitos daqueles seres vivos que se encontram lá são muito sensíveis a alterações ambientais, tudo bem? Então, independente se você está trabalhando com a questão da preservação ou da conservação, você precisa entender que você não pode estar utilizando aquele material, aquela matéria-prima, de forma desenfreada, tudo bem? Você tem aqui uma diferença entre dois tipos, né, de unidades com relação à questão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Você tem as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral, como você pode ver aqui, elas vão se aproximar mais do conceito de preservação. Então, quando você tem
unidade de proteção integral, né, você vai sempre relacionar a questão da preservação, né, ao mínimo que você possa interferir naquele ambiente. E as unidades de uso sustentável, como o próprio nome diz, você pode utilizar aquelas matérias-primas, né, ainda que você esteja modificando aquele ambiente, mas você tem que fazer o uso sustentável dos mesmos, né? O que vai estar relacionado diretamente ao conceito de conservação. Bem, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele possui alguns objetivos. Quais seriam esses objetivos, né? Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. O que seria esse desenvolvimento sustentável? Seria aquela capacidade de você crescer, de você desenvolver socioeconomicamente falando, mas de forma sustentável, com o mínimo de alteração possível relativo às alterações ambientais, né? Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Como você pode ver bem aqui, a palavra conservação novamente, né? A gente já verificou que quando você vê essa palavra conservação, você já pode relacionar a questão do uso, né, daquele material, daqueles recursos naturais, porém com o uso sustentável, né? Um outro objetivo também é proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, né? Você tem algumas paisagens naturais, como cachoeiras, por exemplo, montes, que você tem o objetivo de proteger. Outros objetivos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação é proteger as características relevantes de natureza geológica, né? Ou seja, da Terra em si, do planeta Terra, morfológica, ou seja, de formato daquele local. Normalmente, alguma paisagem em si tem uma forma bem específica e característica. Geomorfológica, que seria com relação à formação, né, a forma geológica daquele local. Espeleológica, o que seria isso, professor? Seria a questão das cavernas em si, né? Você tem que proteger... áreas de cavernas, elas precisam ser protegidas integralmente, né? Arqueológica, ou seja, quando você tem resquícios de culturas e povos antigos. Paleontológica, quando você tem resquícios fósseis e culturais também. Você tem como objetivo recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, né? Como nós vimos em outra aula, para recuperar ou restaurar um ecossistema degradado, você precisa reintroduzir seres vivos, né? Seja plantas ou animais, que são característicos daquele ecossistema que foi degradado. Tudo bem? Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. Isso é muito importante porque a diversidade biológica ela deve ser valorizada economicamente, né? Você consegue trabalhar valores com relação aos diferentes materiais, às diferentes matérias-primas e socialmente. Por que valorizar socialmente? Porque, principalmente aqui para a nossa região, nós temos uma questão cultural muito grande, muito importante, né? Onde a diversidade biológica ela está extremamente interligada. Por exemplo, quando você está com uma dor de garganta, você está com algum problema, algum resfriado, alguma gripe, a minha mãe, herança da minha avó, né, que ela fazia uma prática muito corriqueira com relação a isso, né, de utilizar o óleo de andiroba, o óleo de copaíba com um pouco de mel melado no algodão e passando lá na minha garganta, né, lá dentro da goela, como diria minha avó. Então o que acontece? Isso é uma herança, né? Isso é uma herança cultural, social, que vai interagir
com a diversidade biológica, né? Se você não tivesse um óleo de andiroba, um óleo de copaíba, por exemplo, esse tipo de ação já estaria inviabilizado de certa forma, tudo bem? Continuando. Você pode favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza. Alguns parques, né, algumas unidades que a gente vai falar daqui a pouco, você consegue cumprir esse objetivo com muita clareza. Vamos passar adiante. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. Isso entra naquele exemplo que eu falei também, entre muitos outros que você deve, com certeza, ter aí na sua família, né? Você pode contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Nas águas jurisdicionais, a gente vai ver num esquema daqui a pouquinho como é que elas funcionam, né? Proteger as espécies ameaçadas de extinção. Coloquei em negrito aqui porque existem algumas espécies que são de extrema importância para a natureza, né? E que estão, pela ação humana, estão para ser extintas, propriamente ditas. Vamos ver aqui alguns de uma lista que a gente vai chamar de livro vermelho das espécies em extinção, né? E a gente pode contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais também. Esse é o objetivo desse sistema nacional. Como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Esses animais aqui, esse aqui é o gavião real. Você tem, né, um espécime desse em cativeiro, lá no Museu Paraense Emílio Guild, né? Esse gavião real, aqui o nome científico dele, Harpia, né? Você tem o peixe-boi da Amazônia, Triquecos inunguis, né? Que estão em ameaça de extinção. O que acontece? O gavião real em si, ele participa, né, da cadeia alimentar dentro da mata. Ele pode comer outras aves, né? Ele se alimenta de macacos, entre outras coisas. O peixe-boi em si, ele é muito importante para o ecossistema, né? A gente pode não entender, mas ele faz como se fosse uma descontaminação da superfície da água, comendo aqueles vegetais, né, que podem crescer ali nos corpos superficiais de água e podem causar problemas para outros organismos. Você tem a ariranha, né, como vocês podem ver aqui na imagem. O nome científico dela, Pteronura brasiliensis. A ariranha é um tipo de lontra, né, característico aqui da nossa região. E você tem também um espécime dela lá no Museu Emílio Guild, né, em cativeiro. São animais que são exímios nadadores, né, predadores, predam peixes, peixes grandes, peixes pequenos e atacam sempre em grupo, né, e está em risco de extinção. Aqui a nossa famosíssima onça pintada, né, Panthera onca, seu nome científico, e que também está em risco de extinção, né? Ela também faz um papel muito importante nas cadeias alimentares, né, na floresta amazônica. Você tem aqui o boto cor-de-rosa também, que ele está em risco de extinção. Aqui é Inia geoffrensis, o nome científico. O boto cor-de-rosa, ele é muito caçado por conta de algumas lendas, né? E isso é um valor cultural importante também de ser colocado. Por quê? Muitas populações caçam o boto cor-de-rosa por conta do fator cultural, para pegar, por exemplo, os seus órgãos genitais, tanto do boto macho quanto do boto fêmea, né? Para fazer materiais de cunho místico nesse sentido, né? Aqui você tem a ararajuba, né? Que é a guaruba, que é um pássaro extremamente lindo,
e extremamente representativo do nosso país, pelas suas penas. Ela é muito procurada pelo tráfico de animais, e isso está acabando deixando ela em extinção. Temos um projeto, inclusive, que faz uma recuperação dessas ararajubas aqui na nossa região, lá no Parque Estadual do Utinga, né? Quem tiver a oportunidade de comparecer, nós vamos falar um pouquinho sobre o Parque Estadual do Utinga daqui a pouco. Como vocês podem ver, esse aqui é um mapa de espécies ameaçadas de extinção por biomas, né? E aqui são as águas jurisdicionais brasileiras, onde você tem espécies marinhas ameaçadas. 160 espécies ameaçadas, né? Aqui você tem a Amazônia brasileira marinha também. Só aqui na nossa região amazônica, vocês podem verificar, temos 180 espécies ameaçadas, sendo 124 dessas espécies apenas presentes na nossa região, enquanto 56 espécies você tem permeando outros biomas também, né? Isso é algo extremamente preocupante. Vamos falar um pouquinho sobre algumas unidades de conservação aqui da nossa região. A primeira delas, o Museu Paraense Emílio Guild, né, que possui 5,4 hectares, né, no Parque Zoobotânico, está situado no centro urbano de Belém. Esse local em si ele compõe uma área de proteção ambiental, né? Ao redor dele, proteção ambiental e proteção material e imaterial de patrimônio também. O Museu Paraense Emílio Guild foi fundado em 1895, sendo o mais antigo museu, né, do Brasil. Além de abrigar uma significativa amostra da fauna e flora amazônicas, o parque é o principal local das atividades educativas da instituição, funcionando como laboratório para aulas práticas. Lá você tem visitações guiadas, entre outras pesquisas em si. Você tem o Clube do Pesquisador Mirim, entre outras interações que são extremamente importantes e relevantes para a sociedade paraense como um todo, né? Anualmente recebe cerca de 400 mil visitantes. E é um local extremamente maravilhoso de ser visitado. E não é algo de outro mundo. Você paga, se eu não me engano, R$ 2,00, R$ 2,50 para entrar, e você pode curtir um pedaço aí, né, da nossa região amazônica dentro dele. Essa daqui é a Casa Rosa, que a gente vai chamar de Rocinha, né? Que é onde ficam algumas exposições artísticas dentro do Museu Paraense Emílio Guild. Você tem também no Museu Emílio Guild, né, um campus de pesquisa mantido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo CNPq. Esse campus de pesquisa ele não fica tão no centro urbano quanto o Parque Zoobotânico, né? Onde você tem acesso para visitação. O campus de pesquisa ele fica próximo da UFPA, na perimetral, e abriga uma quantidade de pesquisas de enorme importância para a Amazônia, né? Você tem a descoberta de novas espécies de animais, de plantas, de fungos, de bactérias, de seres vivos em geral. Você tem descoberta, né, de culturas antigas, né? Você tem trabalhos que estão relacionados à preservação da cultura indígena, entre outras diversas situações. O Museu Emílio Guild ele mantém uma floresta nacional, lá na cidade de Melgaço, que é conhecida como Floresta Nacional de Caxiuanã, né? Então, lá você tem pesquisas em andamento que são extremamente importantes, tanto para a questão ambiental, né, quanto por questões de modelagem ambiental também. Você tem ali alguns experimentos bastante interessantes. Conheça um pouquinho. Entre na página do Museu Emílio Guild, você vai conseguir algumas informações muito interessantes. Um outro ponto aqui na nossa cidade é o Jardim Zoobotânico da Amazônia, o Bosque Rodrigues Alves. Eu esqueci de falar, o Museu Emílio Guild ele é mantido pelo governo federal. Já o Bosque Rodrigues Alves ele está relacionado à gestão municipal, né, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA. Então, o Bosque Rodrigues Alves ele já tem 135 anos de existência, é um espaço de preservação ambiental muito importante na nossa cidade.
né? Aqui o Bosque Rodrigues Alves ele é realmente um pedaço, um recorte muito fiel do que seria áreas florestais maiores, né? Por quê? Porque é um recorte de área que não foi modificada. O parque do Museu Emílio Guild, ele era antigamente um jardim, né, daquela casa onde nós vimos nos slides, né? E era um jardim, nós temos muitas espécies plantadas ali. Mas o Bosque Rodrigues Alves é de fato um recorte da nossa região amazônica como um todo. Você tem aqui alguns elementos culturais, como lendários também, né? Da questão, temos algumas estátuas lá. Esta daqui é o Mapinguari, né? Que é um dos guardiões da floresta, por exemplo. Você consegue verificar lá. Tem uma estátua do Curupira também, entre outras lá. É muito interessante você fazer uma visita ao Bosque Rodrigues Alves. E também não sai caro. É no mesmo patamar do Museu Emílio Guild. Você tem atividades de educação ambiental ali do Bosque Rodrigues Alves, que são extremamente importantes, né, e relevantes na nossa região. E você tem também o Parque Estadual do Utinga, que é mantido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e de Biodiversidade, né? É um parque estadual, ele já está relacionado à gestão do Estado, né? E é uma unidade de conservação criada com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, beleza cênica e estimular a realização de pesquisas científicas, né? Além disso, incentivar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, incluindo o turismo ecológico. O Parque Estadual do Utinga passou por recente reforma e é muito interessante como que você pode estar visitando esse parque que, sem sombra de dúvidas, é bastante relevante para a nossa região. Por quê? Você pode fazer trilhas ali dentro do Parque Estadual do Utinga, né? Você tem alguns direcionamentos, trapistes, para você ver os lagos, né, de onde sai a boa parte da água que é consumida aqui em Belém, né, e na região metropolitana como um todo, Nordeste paraense. E você tem aí essa entrada do parque com essa malmeira, como vocês podem ver aqui, exuberante, linda, né? Essa é a área do parque toda, né? Você tem aqui, esse é o Lago Bolônia, né? Como você pode ver, esse aqui é o Lago Bolônia e esse aqui é o Lago Água Preta, de onde sai toda a água que está relacionada à Cozampa, né? Que é a nossa companhia de saneamento do Pará. Então, recapitulando, como é que a gente pode conservar a biodiversidade, né? Por que conservar a biodiversidade? É importante a gente ressaltar que a variedade de espécies naturais, né, seja ela de animais, seja ela de plantas, de micro-organismos, vai estar relacionada à questão da disponibilidade que nós vamos ter com esses materiais. Tudo bem? Isso é importante porque nós precisamos realmente estar relacionando a questão da conservação ao nosso cotidiano. Tudo bem? E é basicamente isso. Eu agradeço muito a todos os alunos que estão participando do projeto, os alunos da EJA, os alunos do ensino regular, de 6º a 9º ano, de todos os distritos, né? E é isso. Por hoje, ficamos por aí.